mandar link para vocês poderem sugerir outros temas que queiram que a gente traga nos 2 encontros livres que a gente vai ter. Enfim, mas então a gente vai falar sobre o Pai Nosso e a Ave Maria, a oração do Pai Nosso e a oração da Ave Maria. Na Fé Explicada, se vocês forem ler, vai ter só o Pai Nosso. A Ave Maria a gente trouxe um extra, digamos assim, né? Já que vamos falar de um, falar da outra também. E só para relembrar-vos, faltam 36 dias para a Crisma. Então tá chegando o grande dia de vocês, o grande momento. E trazer a mesma frase, né? A mesma frase, né, que eu trouxe na aula passada sobre a oração, né? Pra gente ter sempre em mente o quão importante é a oração na nossa vida. Como vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus, a oração é o impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor, no meio da provação ou no meio da alegria. Então, só para relembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada, só para a gente, né, começar a partir disso, a oração é basicamente um diálogo. Então, a oração a gente está elevando a nossa mente e o nosso coração para ter um diálogo com Deus. A mente e o coração por quê? A gente, quando vai rezar, a gente coloca a nossa vontade, a gente dedica o nosso tempo, dedica o nosso corpo a isso, né? A estar em oração. E a mente porque a gente está atento, a gente está conversando, a gente está num estado que a gente está se entregando as nossas preocupações, nossos anseios, enfim, tudo o que a gente tem a dizer para Deus. Então, oração é isso. É uma elevação da mente e do coração a Deus para ter esse diálogo, para ter essa conversa. E a oração, no fim das contas, ela tem 4 finalidades. A primeira delas, e mais importante, é a adoração. Então, nas nossas orações, a primeira finalidade dela é dar glória a Deus, dar graças a Deus, reconhecer a majestade de Deus, Deus que criou cada um de nós, criou esse mundo e sustenta cada um de nós. O segundo é agradecimento. Então, a segunda finalidade da oração é esse, agradecer pelas coisas que a gente recebe, pelas nossas graças, pelos nossos dons e por, enfim, Deus cuidar de cada um de nós. Terceiro, reparação. Então, a gente pedir perdão pelas ofensas que a gente faz contra Deus, contra os outros, reparar as nossas faltas. E por fim, e colocar assim, o menos importante, mas também uma das finalidades da oração, é a de petição, de suplicar, de pedir graças, pedir os bens materiais e espirituais para a nossa caminhada. Então, essas são as 4 finalidades, essa é mais importante e a petição é menos importante. Enfim, agora a gente vai falar então do Pai Nosso. Como é que o Pai Nosso vai entrar nesse contexto geral, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente quer aprender algo, a gente vai falar com um especialista. Então, por exemplo, se eu quero aprender sobre programação, eu vou procurar uma pessoa que sabe programar, que é um especialista na área. Se eu vou aprender a pular de paraquedas, eu vou ir atrás de alguém que já pulou de paraquedas várias vezes. E é assim em qualquer coisa da nossa vida. E os discípulos que viveram com Jesus, chegam a um certo ponto que eles pedem para Jesus ensinar eles a rezar. Então o diálogo foi mais ou menos assim, estava lá eles no monte, Jesus estava lá pregando, estava falando com eles, contando as parábolas, aí chega um dos discípulos e fala assim, qual é Jesus? Ensina a gente a rezar e fazendo um favor. E daí Jesus falou o quê? É para já, meu consagrado. Então Jesus vai lá e faz o quê? E ensina a oração do Pai Nosso, ou também conhecida como oração dominical. Por que ela é conhecida assim? Porque dominical vem de Dominus, que significa Deus, Senhor. Então, a oração do Pai Nosso, ou oração dominical, é a oração de Deus. A oração que foi feita, foi usada pelo próprio Deus. E ela vai estar ali, então, em Mateus 6, do 7 ao 15. Eu vou ler aqui para vocês, só para vocês terem na mente o que eu estou falando. Então, vou começar aqui. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Nas vossas orações não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos pela força das palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que é necessário, antes que vós lhe o peçais. Ele vai dizer então, eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então,
nessa oração, o que a gente tem? A gente tem o que a gente chama de perfeição teológica. A oração do Pai Nosso, ela é perfeita. Porque acontece? Como ela foi ensinada por Deus, Deus ele já fez isso de uma forma, essa oração de uma forma, que ela vai contemplar todas as nossas necessidades espirituais e físicas. Então, toda a estrutura do Pai Nosso, quando daqui a pouco a gente vai destrinchar palavra por palavra, frase por frase dessa oração, tem um propósito, e é para o nosso crescimento, para contemplar as nossas necessidades físicas e espirituais. E além disso, ela é a oração favorita da igreja, porque se a gente for reparar, a oração do Pai Nosso é a oração mais comum que a gente tem, ou todo mundo conhece a oração, é a primeira oração que a gente vai ensinar para os nossos filhos, nossas crianças, e ela é a oração que está no centro da Santa Missa. Então, só para relembrar, a missa, colocar assim, é o ápice da Igreja Católica, é a missa. A missa é o momento que a gente tem, né, a celebração que a gente tem mais importante para o católico, porque nela vai ter várias etapas, que a gente já teve aula sobre isso, e bem no meio da missa, depois que a gente tem a oração litúrgica e começou a oração eucarística, a gente vai rezar o Pai Nosso, bem no meio da missa. Mais no final, né? Mas bem no meio da missa a gente vai ter a oração do Pai Nosso. Então, porque é a oração perfeita, a oração que Deus nos deixou para cada um de nós, e vai estar no momento mais perfeito, mais sublime que a gente tem, que é a missa. Então, você vê o quão importante que é essa oração, para estar justamente no meio do momento mais importante que a gente tem, e logo antes da gente comungar. Então, só para a gente entender o quão perfeito que é essa oração. E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que mesmo que a gente fosse o único ser humano na face da Terra, então colocar o Davi. Os 8 bilhões de pessoas no mundo desapareceram, ficou só o Davi na Terra. O Deus vai continuar amando o Davi com o mesmo amor, com a mesma intensidade que ele já ama hoje. Então não importa se tem 10 bilhões de pessoas no mundo, se tem uma pessoa no mundo, Deus vai amar cada pessoa que existe com a mesma intensidade, com o mesmo amor. Não importa se a pessoa pecou 1 milhão de vezes ou se a pessoa é um santo. Deus ama cada um de nós de maneira única, de maneira pessoal e de maneira igual. Por que isso? Porque agora a gente vai destrinchar a oração do Pai Nosso. E justamente a primeira frase que a gente tem é essa aqui. Pai Nosso que estais no céu. Quando a gente começa a entender, logo nessa primeira frase já, a gente pode quebrá-la em 3 partes. Primeira coisa, Pai. É tão lindo a gente pensar que a gente tem o privilégio de um Deus que criou toda a humanidade, criou todas as coisas e nos sustenta com a sua graça, ele ainda se faz presente, ele ainda é interessado pela nossa vida e pela nossa caminhada. Então ele não é um Deus que está avulso, que está longe da gente, que só criou e deixou as suas criaturas, né, se virar no mundo. Não, ele se faz presente, ele quer estar presente, quer se fazer presente na nossa caminhada. Então ele é um Deus que se faz Pai, que tem por cada um de nós um amor único, um amor pessoal, um amor intenso. Então é um Deus que é Pai. Segunda coisa, nosso. Se a gente reparar na oração do Pai Nosso, a gente vai ter sempre falando no plural. Nós, nosso, a gente não vai ter meu, ou minha parte, ou minha não sei o que. É sempre no plural. Porque é uma oração que mesmo a gente reza ela sozinho, por exemplo, toda a igreja colhe os frutos dessa oração, toda a igreja participa dessa oração. E por fim, que estais no céu. Porque ela vai nos recordar a nossa pátria, vai nos recordar aonde que é o nosso objetivo. Como vai dizer na música, somos estrangeiros aqui, o céu é o nosso lugar. No caso, porque o céu é o nosso objetivo. Porque é justamente esse, a gente está aqui na Terra temporariamente, a nossa passagem, para a gente poder buscar a santidade e chegar no céu. Então Deus quer que a gente esteja no céu com eles. E logo no começo do Pai Nosso a gente já proclama isso, né? Que o céu é o nosso objetivo, é o lugar que a gente quer chegar. Seguindo, santificado seja o vosso nome. O que isso significa? Aqui a gente já cumpre a primeira finalidade da oração. Lembra que bem no começo da aula eu falei que a oração tem 4 finalidades? A primeira delas era adoração. Então aqui a gente já cumpre a primeira parte, que é adorar a Deus. Santificado seja o vosso nome. Aqui a gente está adorando a Deus. Aqui já é um momento de louvor, de adoração, de entender o quão grande é Deus na nossa vida. Santificado seja o vosso nome. Depois, venha a nós o vosso reino. Aqui nesse momento a gente pede para Deus. A gente pede que a graça de Deus, que a graça do seu reino se faça presente em todos nós que estamos aqui debaixo dele. Que as graças do reino celeste também se façam presentes no reino terrestre, na Santa Igreja, por exemplo. É isso que a gente está pedindo aqui. Venha a nós o vosso reino, que o reino dos céus já se faça presente aqui na terra, através da Igreja.
Depois, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui a gente já coloca, nos coloca em questões de obediência. Então, seja feita a vontade de Deus, tanto nos céus, que já é feito, quanto aqui na terra. Ou seja, a gente se coloca nessa obediência a Deus. A gente reconhece que Ele, sendo o nosso Criador e quem nos sustenta com a sua graça, a gente não é nada sem Ele. Como eu falei na aula passada, se Deus tirasse a graça do mundo por um segundo, tudo iria desaparecer, tudo iria ruir, porque nada se mantém sem a graça de Deus. Nenhum de nós, nenhuma estrutura, nem nada. Então, esse Deus que é Pai, que cuida de cada um de nós e nos sustenta com a sua graça, então a gente reconhece essa obediência. E exemplo dos anjos e dos santos que já estão no céu, a gente pede que a vontade dele seja feita. Então, o que significa isso? Quando a gente fala que seja feita a vossa vontade, a gente está dizendo isso aqui. Tudo o que vós quiserdes, meu Deus, eu também quero, ainda que me custe. Então, ainda que custe sacrifícios, ainda que me doa, ainda que... não importa o que aconteça. Seja feita a vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para mim. Então, mesmo que eu pedir uma coisa para Deus, pedir A, Deus vai me dar B. Mas vai ser da vontade dele e isso pode me custar alguma coisa, mas que seja feita a vontade dele, porque a vontade dele é mais importante e ele sabe o que é melhor para mim. E aqui a gente chega no momento divisivo da oração do Pai Nosso. Esse primeiro momento que a gente viu até agora é sempre nossas intenções voltadas para Deus. Então a gente falando sua glória, seu reino, sua vontade. E só depois que a gente vai falar de nós. Então é uma oração que no fim das contas ela vai reorganizar os nossos sentidos, o nosso egoísmo. Então é uma oração que ela foi feita para controlar a nossa ansiedade, o nosso egoísmo. Porque primeiro a gente vai fazer o quê? Primeiro eu vou dar a Deus o que lhe é devido. Eu vou dar para Ele a glória que Ele merece, que o seu reino se faça presente aqui na terra e que a vontade dele aconteça. E só depois que a gente já deu para Deus, vou colocar assim, nosso dever, que daí a gente vai pedir o que é nosso. A gente vai pedir as graças espirituais para a gente. Daí a gente vai sim para a parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E essa aqui é uma frase tão linda, que a gente vamos destrinchar aqui, porque Deus, Jesus no caso, né, que Deus é orações, mas Jesus é Deus no fim das contas, ele coloca numa só palavra, numa só frase, toda a necessidade do ser humano. Quando a gente fala pão, a gente não está falando só do pão físico, né, num pedaço de pão que a gente pode comer e se alimentar, por exemplo. A gente fala do pão corporal e do pão espiritual. O pão corporal não é só o alimento que sustenta o nosso corpo, mas é o nosso trabalho, nossa saúde, enfim, as graças que a gente precisa, que a gente pede para poder vencer os desafios da vida. Então, é esse pão que a gente está falando. A gente está falando do pão que vai sustentar a nossa vida física. É o nosso sustento enquanto trabalho, estudo, enquanto família, enquanto as graças, enquanto saúde. E também o pão espiritual, que daí sim vai falar da Sagrada Eucaristia. Então, numa só palavra, a gente já está pedindo essas duas coisas. Todas as nossas necessidades físicas e todas as nossas necessidades espirituais através da Eucaristia. Quando a gente fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, não me deixe faltar na minha vida a oportunidade de comungar, a oportunidade de receber a Sagrada Eucaristia, mas também não deixe faltar na minha vida um trabalho bom, uma saúde, poder viver com a minha família, com os meus filhos, com os meus amigos. Então é isso que significa. E também tem outra parte muito bonita, que ele vai usar o hoje e o de cada dia. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque é um convite para a gente viver a nossa vida sem uma ansiedade de pensando no dia de amanhã. Essa oração nos faz estar entregues e focados no dia de hoje, no dia de agora, no que está acontecendo agora na nossa vida. E deixar o dia de amanhã para Deus cuidar. É confiar totalmente na providência divina. Então, quando a gente fala isso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje Deus, me dá o que for necessário para o dia de hoje. O pão espiritual e o pão físico. Me dá então um trabalho bom, uma saúde, boa noite, minha família, e também me dá o pão espiritual para conseguir vencer os desafios do que eu tenho. Pode entrar, Francisco, à vontade. É um pouquinho diferente a organização hoje, mas é isso. Então, só para a gente entender essa parte da providência divina, né? Eu peguei aqui mais uma passagem da Bíblia, que vai estar ali em Mateus 6, 25 ao 30. Vai dizer o seguinte: portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis,
nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que as vestes? Ou seja, a nossa vida não é mais importante que o alimento que a gente vai comer e o nosso corpo não é mais importante do que a gente vai vestir, no fim das contas? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, não recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um côvado à duração de sua vida? Então não importa o quanto a gente se dedica, a gente se esforça, a gente não consegue aumentar o nosso tempo de vida. E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Basicamente vai dizer o seguinte: a gente não tem que se preocupar com o dia de amanhã. A gente tem que focar no hoje, pedir as graças necessárias para a gente ver o dia de hoje. Seja o pão espiritual, como eu já comentei, seja, por exemplo, um trabalho, uma saúde, nossa família, então o pão físico. E confiar que o dia de amanhã Deus está providenciando e Deus está guardando. Então é isso que essa pequena frase quer dizer. Enfim, prosseguindo aqui na nossa oração do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aqui, no que eu li aqui na Bíblia, né, vai colocar uma condição de Deus para a gente receber o perdão. Então, quando a gente pede para Deus que nos perdoe os nossos pecados, Ele coloca uma condição de volta, para que a gente perdoe a quem nos fez mal também. Ou seja, a gente entender, a gente tem uma maturidade cristã de amar o pecador. Obviamente, a gente tem que evitar o pecado, a gente tem que odiar o pecado, mas amar o pecador. Ou seja, o que isso significa? Assim como outras pessoas vão me magoar, vão me ferir, e eu tenho que perdoar elas, eu também vou ferir outras pessoas, e elas vão me perdoar pelas coisas que eu fiz. Então, isso significa isso, né? A gente entender que ao mesmo passo que a gente vai ferir a Deus e ferir as outras pessoas também vão nos ferir. A gente tem que ter essa condição de perdoar e ser perdoado. Independente do que a pessoa te fez, independente do que ela te magoou, ou o que ela fez contra você ou contra a sua família. É perdoar não porque talvez a pessoa mereça o perdão, mas porque você merece a paz que o perdão traz. Então é isso, né? Perdoar independente do que a pessoa fez. Você não precisa voltar a ser amigo dela, por exemplo, mas é perdoar e seguir sua vida. Não ficar remoendo, não ficar, lembrando isso e corroendo por dentro, né? É você perdoar e ser perdoado. E, enfim, quando a gente lê na passagem vai falar justamente isso, né? Se não perdoardes aos homens, o Pai também não perdoará as nossas faltas. E, de novo, em São Mateus, capítulo 5, 44, vai confirmar mais uma vez. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. E também nos evangelhos vai dizer, né? Que os pagãos amam quem amam eles de volta. E que a gente não tem que ser como os pagãos, a gente tem que ser melhor que eles. A gente não tem que ser a gente não tem que amar só quem ama a gente de volta, só os nossos familiares, por exemplo. A gente tem que amar todo mundo, independente do que a pessoa fez para cada um de nós. E por fim, última frase da oração do Pai Nosso: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Primeira parte, não nos deixeis cair em tentação. É um pedido de auxílio, a gente pedindo a Deus que nos auxilie, nos ajude a vencer as tentações do mundo, a vencer as provas que Ele vai colocar na nossa vida, a vencer as dificuldades. E a segunda parte, mas livrai-nos do mal. É um pedido que Deus nos livre dos males físicos que podem ferir a cada um de nós, podem atrapalhar nossa saúde, podem atrapalhar nossa convivência, sociedade, nossa família, e nos guardar dos ataques do maligno. E uma coisa que a gente tem que entender muito clara, como vai dizer aqui São Tiago, um cara muito inteligente, por sinal, é a terceira aula seguida que eu falo sobre ele. O São Tiago, né? Entendeu? Capítulo 1, versículo 13, ninguém quando for tentado diga, é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Voltando aqui, então, Deus ele vai permitir que na nossa vida a gente passe por tentações, que a gente passe por dificuldades, que a gente passe por obstáculos.
mas Ele só vai colocar na nossa vida os obstáculos que Ele sabe que a gente consegue vencer. E eu coloco um asterisco, que a gente sabe que a gente consegue vencer com a ajuda da sua glória, com a ajuda da sua graça. Então, tipo assim, sozinho a gente não consegue nada. Sozinho a gente não serve pra porra nenhuma. A gente só tem função, a gente consegue fazer as coisas, consegue vencer a vida com o auxílio de Deus. Então, é mais ou menos isso. Não nos deixe cair em tentação. Senhor, me ajuda a vencer as dificuldades da vida. Me ajuda a vencer os desafios da vida com a sua graça. E me livre de todos os males. Me livre do maligno. Me livre das tentações. Não, me livre das investidas do maligno contra a minha saúde, contra a minha família, contra o meu trabalho. Então, a gente se coloca total à disposição de Deus e confiando no seu auxílio. E amém. A gente acaba a oração com amém. Vocês algum dia já pararam e rezaram o Pai Nosso dessa forma? Tipo, rezando frase por frase, prestando atenção? Alguém já fez essa prática alguma vez na vida? Vocês já imaginaram, vocês sabiam quão profundo era o Pai Nosso? Que cada frase realmente queria dizer isso? Então, então é isso. Mas então, agora vocês sabem então que o Pai Nosso é tudo isso, né? O Pai Nosso é uma oração extremamente, assim, perfeita, completa. E agora a gente vai para a parte prática, né? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Como essa foi uma oração feita por Deus para nos auxiliar, na aula passada a gente falou justamente sobre oração, sobre colocar na nossa vida diária, né, na nossa rotina, momentos de oração. Essa oração que é perfeita para quem está começando, para quem ainda não tem uma prática de oração, não tem uma vida de oração, mas quer começar por algum lugar. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês quando chegarem em casa hoje à noite, vocês vão fazer da forma de vocês, tá? Não precisa gravar vídeo nem nada não, só vai pro seu quarto, fecha a porta, fica de joelho e faz a sua oração. Mas, seguindo esse roteirinho aqui. Primeira coisa, vocês vão rezar o Pai Nosso normal. Vai rezar ele como a gente conhece já, mas reza devagarzinho, reza entendendo as frases ali. E daí a segunda vez a gente vai destrinchar ele, a gente vai rezar de uma forma diferente. Vamos dizer tipo assim, ó. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Quando você terminar de rezar a frase principal, você vai continuar com as suas palavras, a partir do que essa frase inicial está dizendo. Então vamos colocar aqui, ó. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Tu, Senhor, que é o nosso Pai, e cuida de cada passo meu, que do céu está a me acompanhar e sustenta com a sua graça. E por isso eu te bendigo e te louvo, ó Pai, pois nada me acontece sem que o Senhor permita. Que minha vida e meus afazeres te glorifiquem, Senhor. No meu trabalho que eu te glorifique, que na minha família eu te glorifique e assim por diante. Essa aqui é uma oração minha, né? Vocês aqui em casa vão rezar da forma de vocês a partir dessa primeira frase. Entenderam a lógica? Vamos continuar aqui. Venha a nós o vosso reino. Que venha, Senhor, o teu reino que é alegria, bondade e justiça. O teu reino que Jesus é o senhorio, que possa governar minha vida, que seu reino seja meu objetivo de vida. Chegar na tua glória, me santificar, para contemplá-lo no seu reino. Que essa doença que eu estou passando, que essa dificuldade que eu estou passando, que essa, enfim, cada um, né? Que ela esteja debaixo do seu reinado, Senhor. E, enfim, aí tu continua também. Nossa, ficou diferente essa aula, né? Com ela fechada. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Senhor, dai-me docilidade, dai-me paciência quanto à sua vontade, que eu saiba ouvir e aplicar sua vontade na minha vida, para que, seguindo seus caminhos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E que aqui na terra seja como no céu. Então te peço que derrame amor, bondade, paciência, suas virtudes sobre meu casamento, sobre meu trabalho, sobre meus estudos, assim por diante. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pai amado, te apresento a minha necessidade do pão material, meu emprego que está ruim, um salário melhor, ajuda fulano a passar na prova do concurso, ajudai-me nos meus sonhos que almejo conquistar, mas também o pão espiritual. Fortaleça, Senhor, meu espírito, a minha fé, minha esperança e caridade. Que eu não fique jamais um domingo sequer sem o pão da Eucaristia, o pão nosso. Dai-me sempre o pão que é o próprio Jesus. E assim você continua também. Perdoai-nos as nossas ofensas,
Perdoai, Pai, as ofensas que eu cometi contra vós, contra meus irmãos e irmãs, e contra mim mesmo. Perdoa as minhas ofensas, minhas faltas, que cometi por pensamentos e palavras, atos ou omissões. Tá doendo, Senhor, o que eu fiz ontem para fulano, que arrependimento que eu tô, me ajuda a pedir perdão, e assim por diante. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu perdoo, Pai, tudo o que fizeram contra mim, contra minha família. Eu perdoo fulano por ter feito isso, por ter feito aquilo. Ciclano por ter falado aquilo, por ter me magoado. Quem sou eu para julgar? Me ajuda, Pai, a perdoar a quem me machucou, quem machucou minha família. Me ajuda a liberar o perdão, me libertar desse sentimento ruim, assim por diante. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor sabe da minha fragilidade, da minha miséria, das minhas fraquezas, o quanto eu caio e recaio nos meus pecados. Vem em meu auxílio, Senhor. Vem em meu socorro. Me sustenta na hora das dificuldades e me livra das tentações dos ataques do maligno, em nome de Jesus Cristo. E assim por diante. Opa. E é isso. Fez sentido? Sim. Então, isso que a gente fez aqui com vocês é a melhor forma de quem está querendo começar a ter uma vida de oração, começa por isso. A oração do Pai Nosso, todo mundo conhece ela, a oração que todo católico conhece, né, universalmente conhecida. E ela então, como a gente viu no começo dela, é a oração perfeita, justamente por causa disso. E se a gente pegar e destrinchar cada frase dela, a gente tem todas as nossas necessidades escritas ali. Então a gente cumpre os nossos preceitos, nossos deveres quanto a Deus. A gente também pede as nossas graças, pede os nossos auxílios para as coisas do dia. Então é justamente isso. Então, até quem já tem uma vida de oração, se quiser fazer isso todo dia à noite ou dia de manhã, ou enfim, um horário durante o dia, também é perfeito. Eu volta e meia eu faço essa experiência, não faço todo dia, eu admito, mas faço de volta e meia, até para a gente se colocar um momento de oração um pouco mais profundo, né, e guiado por alguma coisa. Se você já tem uma certa prática, você consegue fazer isso na sua cabeça, não precisa se guiar pelo Pai Nosso. Mas se guiando por aqui, é muito mais fácil de você não esquecer nada, entendeu? De você já contemplar tudo, a oração perfeita, no fim das contas. Até para adorar, né? Um momento de adoração, assim. Exato, exatamente. Porque no momento, já até comecei isso com a Moira, assim, às vezes no momento para mim de adoração, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então para eu ficar ali, às vezes eu me perco, então é uma forma de guiar, né, de guiar, oração guiar. Sim, exatamente, ainda mais que tipo, a gente tem, fazendo dessa forma, né, a gente tem partes que a gente já conhece de cabeça, então a gente volta para a realidade, tem momentos que a gente vai deixar nossa imaginação correr solta, né? A gente vai falar o que a gente está realmente precisando. Aí depois a gente volta para a realidade, porque daí tem uma frase pronta, depois a gente volta a pedir outras coisas que estão no nosso coração. Então a gente vai nessa... Não nos deixeis cair em tentação. Oi. Uma coisa que eu fiquei pensando é que assim, por vezes a gente está rezando o Pai Nosso de uma maneira mais automática, tipo, a gente reza. Eu digo assim, sem meditar no que está sendo, sem pensar no que está sendo rezado, não estou nem falando com esse nível de detalhes. Então a gente pode rezar pensando no que a gente está rezando e pode rezar de uma forma mais automática. Mas também nas vezes que a gente rezar de uma forma mais automática, tipo com fé, mas sabe, recitando cada palavra do Pai Nosso, mas sem pensar, sem refletir. Também não é errado, né? Não, de forma alguma. Assim, recitar por recitar o Pai Nosso, mas com fé. Exatamente. Assim, isso foi muito importante. É igualmente perfeita a oração quando a gente reza ela assim, de maneira automática, né, mas com fé, igual você colocou. Porque a Igreja Católica tem justamente as orações, então Pai Nosso, Ave Maria, são orações que a gente conhece de cor salteado, para que a gente consiga rezá-las enquanto faz outra coisa, enquanto a nossa mente está focada em alguma atividade do nosso trabalho, ou fazendo alguma coisa que requer a nossa atenção, a nossa boca consegue ficar pronunciando essas orações. Então a gente está ao tempo todo rezando com os nossos lábios, e enquanto a nossa mente está fazendo outra coisa. Então tem igual perfeição, se a gente rezar ela dessa forma, né, meditando, ou se a gente rezar ela de maneira mais automática, mas sempre, né, com fé, né? Pode rezar ela enquanto está fazendo outra coisa, está lá trabalhando, está limpando a casa, está fazendo não sei o que,
sua mente está focada em outra atividade, mas os seus lábios estão dedicados a isso. Então, bem pontuado. O protestante é diferente, né? O quê? O Pai Nosso. É um pouquinho diferente. É tradução. Tanto é que, tipo, essa Bíblia aqui, que é a... Peraí, essa aqui? É a pastoral? Não. Ave Maria, verdade, tá aqui. Ela, a oração, aqui da oração do Pai Nosso, ela tá bem parecida com o que a gente tem hoje mesmo. Mas se pegar, por exemplo, a tradução do Bíblia Peregrinos ou da Jerusalém, fica bastante coisa diferente, entendeu? Mas é só questão de tradução mesmo. Tem uma dúvida relacionada ao amém. Uhum. Eu já reparei que na missa não fala. Isso. Porque na missa, a oração ela não se encerra. Porque se a gente reparar, a gente vai falar o seguinte, aqui, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E o padre complementa, livrai-nos do mal, não sei o que lá. Então, tipo assim, a oração do Pai Nosso ela não se encerra ali, ela vai encerrar só depois. O padre continua a oração do Pai Nosso, através do livro que ele tem ali. Entendeu? Mas sempre tem um amém. No caso, ele continua. Isso, exatamente. A gente fala amém lá depois. É muito interessante, né? O pão nosso que cada dia nos dai hoje, né? Uhum. Então, assim, você entende, parece óbvio, mas assim, falar do pão nosso, de Jesus pão, da Eucaristia, isso eu nunca meditei. Uhum. Né? Assim, que eu faça de tudo para que eu mantenha seja alimentada por ti. Então, assim, isso eu achei muito legal. Uhum. Eu não tinha parado de pensar. Nem naquele livrinho lá que eu falei que eu tenho, não tem isso. Que livrinho que você tem? É o Santa Teresa d'Ávila ou é de outro padre? É um da Canção Nova, um livrinho da Canção Nova. Não sei se foi Padre Marlon, algum padre da Canção Nova que fez. Ah, legal. Tem um livro de Santa Teresa d'Ávila, agora me fugiu o nome, mas que faz justamente isso. Ele vai pegar cada frase da oração do Pai Nosso e vai aprofundar. Não vai, tipo assim, transformar em oração igual a gente fez aqui, mas vai aprofundar, bem aprofundado, né? Não é igual a gente fez aqui mais cedo, que tipo, a gente foi mais ou menos vendo ali por cima, né? Ele vai aprofundar bastante. Depois eu coloco o nome ali no grupo. Me fugiu de cabeça. Eu vi hoje à tarde e esqueci. Santa Teresa d'Ávila? É. Uma coisa que eu já fiz com as crianças da catequese, principalmente no primeiro ano, fiz até esse ano. Porque é uma coisa que o Luiz falou de rezar automático, né? Aí parece que Pai Nosso é um nome, né? É o seu nome, tipo João, né? Então, aí eu falei assim, não, vamos rezar só Pai. Uhum. Vamos chamar Pai? Aí eu fiz essa dinâmica com eles. Pai, você está chamando Pai por quê? Por que você chamaria seu pai agora? Uhum. Pai para deixar eu jogar videogame, pai pra... E aí quando para no Pai, olha, o Pai é nosso, tá vendo? É bem legal também fazer isso com a criança, né? Ensinar para eles, porque fica muito no automático, né? Sim. Igual o jogador de futebol, né? Nossa, você faz antes do jogo, né? Isso é legal. E é isso, tem uma função ali, porque assim, quando eu tô na rua, eu tô no Pai Nosso e tô atravessando a rua e tô prestando atenção. A boca tá falando assim, mas... Exatamente. É uma coisa que a gente falou na aula passada justamente, né, que é diferente dos anjos, que não tem corpo físico, né, a gente tem. E a oração vocal, né, que estão mexendo os lábios, é uma oração que é estritamente do ser humano. E justamente por a gente ter essa capacidade de colocar o nosso corpo para rezar, né, através dos nossos lábios, que a gente tem essa oportunidade de ficar rezando a oração do Pai Nosso, Ave Maria, ou até outras orações espontâneas, né, mas com os nossos lábios, enquanto nossa mente está dedicada em outro a fazer. Caminho da Perfeição. Caminho da Perfeição. Esse é o nome do livro. Mas enfim, por enquanto, do Pai Nosso perfeito. Alguma dúvida? Não? Então beleza. Agora vamos falar da oração da Ave Maria. Como eu comentei, ela não está no livro da Fé Explicada, se eu não me engano. Mas daí eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre ela. Porque é uma oração que ela é totalmente bíblica, né? A oração da Ave Maria inteira, ela tem duas palavras que não estão na Bíblia. Todas as outras palavras estão escritas na Bíblia de cor salteado. Muitas vezes, os nossos irmãos protestantes, eles reclamam um pouquinho dessa oração, né, por causa de algumas coisas que a gente afirma. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que a gente afirma isso, aonde que está na Bíblia
Até para se algum dia vocês precisarem de informação, vocês vão saber. Defender a fé de vocês. Então, primeira parte, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Essa primeira parte da Ave Maria já está, é a anunciação do anjo Gabriel à Nossa Senhora. Ela vai estar em São Lucas, no capítulo 1, versículo 28. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Alegra-te, ou ave, cheia de graça, cada tradução vai ser um pouquinho diferente, mas basicamente essas palavras do anjo, eles são um cumprimento da promessa divina. Essa saudação do anjo. E quando o anjo diz cheia de graça, ou toda agraciada, ele vai usar esse termo aqui do grego, recharitomene, ou kecharitomene, como você quiser dizer. Mas é uma palavra do grego que significa repleta, que significa agraciada, cheia. Então, não, cheia não, é mais que cheia, é repleto. Vamos dar o exemplo que eu gosto de dar. Imagina um copo d'água. Você enche ele até transbordar. Esse copo está cheio, certo? Mas esse copo está repleto d'água? Não. Porque ele só estaria repleto d'água se, ao invés de vidro para fazer o copo, eu teria feito o próprio copo de água. Se o copo tivesse sido feito de água e ele estivesse cheio d'água, daí ele estaria repleto. Boa noite. Então, quando o anjo Gabriel fala isso, né, cheia da graça, ou recharitomene, repleto da graça, significa isso. Que Nossa Senhora, não só ela está cheia, mas ela está repleta da graça. Ela foi feita a partir da graça de Deus. Ou seja, ela está completamente preenchida da graça de Deus. E se ela está completamente preenchida, foi feita a partir da graça, está cheia da graça, não existe espaço para pecado em Nossa Senhora. E por isso que a gente fala que ela nasceu sem pecado. Porque desde da sua concepção, os pais delas eram Santa Ana e São Joaquim. Eles eram... a Santa Ana era estéril, ela não poderia ter filho. Então, desde o nascimento dela, ela já foi livrada do pecado original. Ela foi predestinada para isso. Tanto é que tem uma música, que agora me fugiu o nome também, mas que ela vai dizer que, tipo, o anjo Gabriel, na hora que ele foi falar com Nossa Senhora, ele tremia de nervoso. A música é mais ou menos essa. É duas pessoas cantando, um homem representando o anjo e uma mulher representando Nossa Senhora. É tipo um diálogo a música, depois eu vou achar e mandar no grupo. E daí o anjo Gabriel, assim, tipo, a Nossa Senhora fala assim, por que seus lábios estão tremendo tanto? Você tá tão nervoso, assim. E tem alguns teólogos que falam que nessa hora que o anjo Gabriel aparece para Nossa Senhora e fala isso para ela, os céus e a terra estavam em silêncio absoluto. Tipo assim, tá todo mundo só esperando a resposta de Nossa Senhora. E o futuro da humanidade, digamos assim, como a gente conhece hoje, dependeu da resposta dela. Então, é o momento que ela fala, eis aqui a serva do Senhor, né, que ela dá o sim dela, o inferno perde, né, e o céu se enche de alegria, começa a soltar rojão e festa liberada, isso aí. Então, o que a gente estava falando? Eu já me perdi. Ficou cheio da graça. Cheio da graça, isso aí. Seguindo aqui na nossa oração da Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Isso também está na Bíblia, obviamente. E está ali também em São Lucas. São Lucas fala bastante de Nossa Senhora. Capítulo 1, o artigo 42, logo após, né, a anunciação do anjo Gabriel, Nossa Senhora se coloca para ir até Isabel, que ela descobre que ela estava grávida, o anjo deu spoiler ali, né, focou com a Nossa Senhora. Aí ela descobre que Isabel estava grávida e vai lá ajudar ela. Então, quando ela chega lá, Isabel, ao receber Nossa Senhora, o São João Batista, que estava no ventre de Isabel, ele pula de alegria, né, estremece de alegria, e, inclusive, fica o parênteses, vamos perder de novo. Teve duas pessoas que, vamos colocar assim, foram concebidas sem pecado. Uma delas foi Nossa Senhora, outra foi São João Batista. Mas em momentos diferentes. Nossa Senhora, desde a concepção. Então, quando... como eu posso dizer? Quando teve a concepção da vida, né, que criou o feto, ela já estava sem pecado, já nasceu sem pecado ali. São João Batista, ele foi perdoado dos pecados antes dele nascer, ele já estava no ventre de Isabel. Ele foi perdoado dos pecados antes dele sair do ventre de Isabel, mas ele ele nasceu com pecado e foi perdoado antes de sair da barriga dela. Resumidamente é isso. Então teve duas pessoas que saíram da barriga de suas mães sem pecado. Foi São João Batista e Nossa Senhora.
Nossa Senhora, desde a concepção, já estava sem pecado. São João Batista, ele é perdoado dos seus pecados quando fala assim, quando que ele estremeceu no ventre de Isabel, esse momento que os pecados dele são perdoados. Então ele nasce também sem o pecado original, ele já nasce tipo batizado, digamos assim. Então tipo, ele foi concebido com pecado, mas na hora de sair da barriga ele já saiu sem. Faz sentido? Enfim, fecha o parênteses aí dessa história. Então é por isso que ele ficou com essa missão do batismo depois de batizar? Isso, exatamente. Tanto é que na Bíblia vai falar que dentre todos os né, como é que é a palavra? Todos os profetas do Antigo Testamento, todas as pessoas que existiram, tirando Nossa Senhora e São José, nenhum outro foi mais santo que São João Batista. Porque ele já nasceu sem o pecado original. Justamente por causa disso, né? Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel, o Jesus já está na barriga de Nossa Senhora e então o São João Batista já é perdoado naquele momento. Mas aí fica uma dúvida, porque é o seguinte, João Batista não é imaculado, né? Ou seja, ele viveu imaculado, de onde eu sei, Nossa Senhora e Jesus. Isso. Então ele foi perdoado antes de nascer, pecou, isso. E foi perdoado de novo, ou aquele perdão ali já foi quase que pelos pecados que ele ia cometer? Não, foi perdão do pecado original. Então, tipo assim, ele nasceu sem o pecado original, mais ou menos isso. Entendi. Nossa Senhora nasceu sem o pecado original também, mas em vida ela não cometeu nenhum pecado. Sim, no caso. João Batista, daí não. Se cometeu 1, 2, 3, 10 mil, não sei. Mas ele cometeu algum. Literalmente como se tivesse sido batizado no ventre. Isso. Batizado no ventre, exatamente. O que eu tava falando? João Batista eu acho que não pecou, não tenho certeza. Eu também estou na dúvida. São João Batista eu acho que não cometeu pecado. Eu acho que Sim, eu acho que não tem como a gente afirmar. Provavelmente não, né? Não, mas pelo menos na Bíblia não fala sobre o pecado dele. Ah, não. Mas... Não, Não tem na nada igreja de... católica também tem dois imaculados, né? Que é o Jesus e a Nossa Senhora. A gente não pode afirmar. Né? Isso, exatamente. Por teoria, porque como só tem dois no dogma católico, né? Dois imaculados, né? Que seja Jesus Isso. e A gente pode afirmar 100% é só Nossa Senhora e Jesus. Mas obviamente. Mas sim, ele pode ter cometido uma vida de santidade, isso é exatamente. fato. Ele foi batizado no ventre, né? Então, sim. Isso. O que é mais já tinha. Exatamente. Ele é um santo que a gente festeja na natividade, né? Exatamente, Só o ele, nascimento. Nossa Senhora e Jesus. Isso, o nascimento e morte dele. Outra coisa, né, gente? Vivia de mel e... E gafanhoto. Gafanhoto, né? Pô, não é pra qualquer um. O bicho era diferenciado, tem que admitir. O rolê ali é diferente. Tanto é que, enfim, como eu falar, né, todos os profetas e apóstolos que a gente teve, discípulos, pessoas que viveram na terra, nenhum é maior que São João Batista. A não ser Nossa Senhora e São José. Eu perdi de novo. Você tá falando entre nosso, né? Bendito por... Isso, exatamente. Então, quando Nossa Senhora, que estava com Jesus no seu ventre, chega para Isabel, que estava com São João Batista no ventre dela, o São João Batista tem esse pulo de alegria, né, que tem o perdão do pecado original, e Isabel vai falar o seguinte: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre, porque quando ela vê Nossa Senhora, a Senhora já estava radiante de Jesus no seu ventre, ela já tem uma sensibilidade para ver que, não pode dizer... Ela não sabia que a prima estava... Não sabia, exatamente, mas ela sentiu, quando a Nossa Senhora chega ali, que São João Batista dá um pulo de felicidade, né? Dá um chutinho ali, ela sabe que Nossa Senhora, né, sabe que tá ali na barriga dela, tá o Salvador deles. Então, enfim, a Isabel se enche do Espírito Santo por receber Nossa Senhora em sua casa. E ela conhece a singularidade de Maria e grandeza do seu papel no plano do Senhor. Então, quando ela fala bendita entre as mulheres, ela declara que Maria, ela foi a mulher mais exaltada da história. Então, desde Eva e todas as mulheres que virão, nenhuma delas vai ser tão grande quanto foi Maria, quanto foi Nossa Senhora. E que ela, então, no fim das contas, ela é a nova Eva, né? A gente fala que Nossa Senhora é a nova Eva porque, enquanto Eva trouxe, vamos colocar assim, o pecado para o mundo, então ela caiu na tentação, Nossa Senhora, ela participou da redenção, quando ela aceitou ser mãe do Redentor. Então ela se torna, tem
pequeno mérito na coparticipação da redenção, tá? Então, toma cuidado quanto a isso, porque muitas pessoas a gente acaba falando assim, que Nossa Senhora ajudou na redenção, né? É coparticipadora, né? Tem uma encíclica do Papa, Corredentora, tem até uma encíclica do Papa ano passado sobre isso, mas então a gente toma cuidado que ela teve uma pequena participação, muito singela, embora ela foi a maior mulher que existiu, o maior ser humano que existiu. Foi esse ano, não? No início desse ano? Foi ano passado, Acho que eu foi acho. final do ano passado, eu acho. Foi logo depois que o Papa Recente, foi. né, isso? Foi. Aí, Muito, né? isso, e daí o Papa Leão falou, né, que o título corredentora e mediadora de todas as graças a gente tem que usar com muito cuidado, quando a gente usar tem que explicar isso, né. Então é isso, ela tem uma participação muito limitada porque Deus escolheu ela para fazer isso. Então essa é a participação da Nossa Senhora, embora ela seja grandiosa, né. Isso, ave na frente de Maria, né? Ave é uma saudação, Isso. Salve, tipo salve a rainha, Isso. né? E ao Uhum. mesmo tempo é Eva, invertido. É divertido. Eu não sei se, tipo assim, mas não sei se tem, tipo, alguma... É assim, ó, É. Eva, ave, aí Uhum. isso que tem essa ligação, por ela ser a nova Eva. Uhum. E aí, ao mesmo tempo, eles usavam naquela época o ave como uma saudação. Uhum. Entendeu? Por isso que é Ave Maria. Entendi. Entendeu? Eu li isso. Uhum. Legal, legal. Estou falando, entendeu? Uhum. Quando apareceu ali a nova Eva, eu falei, então bateu. É isso aí, Viviane aprendendo. Essa parte eu não tinha percebido. Não? Enfim, continuando. Chegamos aqui. Santa Maria. Essa é a única parte, vou colocar assim, que não está escrito explicitamente na Bíblia. Mas a gente consegue chegar nisso através de duas coisas. Então, quando o anjo Gabriel chega para Nossa Senhora e fala ave cheia de graça, então repleta da graça, rei haritomene, ele já diz que Nossa Senhora estava repleta da graça, então onde está uma coisa que está repleta de algo não pode ter mais nada ali dentro. Então, se ela está repleta da graça, não tem como ter pecado ali dentro. Então, aí a gente assume que Nossa Senhora nunca pecou e... Enfim, mantém a pureza dela. E depois, essa Isabel, quando ela vai falar bendita sois vós das mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, logo depois ela vai dizer que... esqueci aqui a palavra, tinha decorado. Mas ela fala uma outra palavra que, tipo assim, diz que Nossa Senhora... lembrei. Ela vai falar bem-aventurada és tu, e mais uma coisa depois. Então, esse bem-aventurado no Antigo Testamento, sempre se vê na palavra bem-aventurado ou justo na Bíblia, escrito no Antigo Testamento, e no Novo, em boa parte das vezes, se refere a uma pessoa santa. Então, quando vai falar assim, que São José era justo, São José era santo. Bem-aventurado não sei o quê, é uma pessoa santa. Então, as duas palavras, bem-aventurado e justo, eram duas palavras que usavam para representar a santidade de alguém, para dizer que alguém estava ou muito próximo ou já era santo. Então, quando Santa Isabel vai falar, né, que Nossa Senhora era bem-aventurada, vai dizer que ela era santa. Então, por isso que a gente vai assumir, né, Santa Maria, porque ela era tida como santa por ser bem-aventurada, por ser justa, por ser cheia das graças e virtudes de Deus e por não ter cometido um pecado, por ser imaculada. Então, por isso a gente induz, né, Santa Maria. Por que bem-aventurado significa santo? Por que significa? Uma pessoa bem-aventurada é ser uma pessoa, tipo assim, cheia das virtudes de Deus. Uma pessoa que está muito próximo do que, pode dizer, muito próximo de se espelhar do que se imagina de Deus. Então, tipo, amor, bondade, paciência. Então, a pessoa bem-aventurada é uma pessoa repleta das virtudes de Deus. E por isso, entende-se que é uma pessoa que está buscando ou está muito próximo da santidade. Entendeu? Mesma coisa, o justo, embora seja só uma virtude, né, justiça, ela meio que era tida como a virtude mais importante. Porque se a pessoa é justa, ela vai ser bondosa, ela vai ser caridosa, vai ser não sei o que, não sei o que lá. Então tudo meio que vinha da justiça. Entendeu? Agora sim, Mãe de Deus. Ainda em Lucas, capítulo 1, versículo 23, Isabel vai se referir a Maria como Mãe do meu Senhor, ou Kyrios. Kyrios é um título usado para Jesus que afirmava a sua divindade. Kyrios no grego
Se a gente for pro hebraico, seria Adonai ou Elohim. Então, são tudo formas de se dizer, se representar a Deus, ou um caso, nomear a sua santidade, né? A sua divindade, quer dizer. Então, Kyrios, Adonai, tudo isso são palavras para se referir a Deus. Então, quando Isabel vai falar, mãe do meu Senhor, que ela já sabia que Nossa Senhora estava grávida do Salvador deles, ela vai usar a palavra Kyrios, já se referindo a Jesus, a Deus mesmo. Então, Isabel, ela reconhece que o fruto que está no ventre de Nossa Senhora, então o filho que ela iria dar à luz, era verdadeiramente Deus. Então, ela já reconhece ali, só por Nossa Senhora chegar na casa dela, ela já sabe disso. Tipo, ela era ciente do Espírito Santo e recebe essa infusão, essa verdade. E dentro da Igreja Católica a gente tem uma palavra, né, que vai se referir justamente a isso, né? Maria, Mãe de Deus, que é Theotokos. Então, tem todo um braço da Igreja Católica, né, da doutrina, que vai se dedicar a estudar sobre isso, né? Enfim, ao chamarmos Maria de Mãe de Deus, obviamente precisa dizer o óbvio, a gente não está dizendo que Nossa Senhora gerou o lado divino de Jesus. A Nossa Senhora não gerou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muitas vezes com nossos irmãos protestantes a gente tem essa guerra, digamos assim, porque quando a gente fala que Maria é mãe de Deus, eles falam assim, não, ela só gerou Jesus, não gerou Deus. Mas a gente não fala necessariamente do lado divino, e acaba tendo essa confusão, essa guerra. O que acontece? Como a gente já viu em aulas passadas, Jesus, ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, certo? E que o lado humano e o lado Deus de Jesus, eles estão tão intrínsecos, tão ligados, que não tem como separar um do outro. Então, quando Nossa Senhora dá a luz ao lado humano, ao lado homem de Jesus, automaticamente a gente pode dizer que ela se torna mãe de Deus, porque Jesus é Deus, né? Deus Filho. Então, por ela ser mãe do lado humano de Jesus, lado humano e lado divino estão totalmente intrínsecos, ela também se torna mãe de Deus Pai e mãe do Espírito Santo. Faz sentido? Mais ou menos? Então é isso, né? Então o lado humano e o lado divino de Jesus estão tão ligados que não tem como separar. Então se ela gerou o lado humano, não gerou o lado divino, ela gerou somente o lado humano de Jesus. Mas como os dois estão tão ligados, automaticamente ela se torna mãe do lado divino também. E por isso, como ele é Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo são uma só pessoa, ela se torna mãe de Deus Pai, mãe de Deus Filho, mãe de Deus Espírito Santo, ou mãe de Deus. A mesma coisa seria com o corpo, né? Porque eu já debati com o evangélico, ele falou que Maria gerou o corpo de Jesus. Isso. Não que Maria não era mãe de Deus, até porque Jesus, ele escolheu somente o corpo, e ela gerou somente o corpo dele. Então, sim, meio que Jesus seria algo à parte. Mas como você falou, o lado humano e o lado Espírito Santo divino são a mesma coisa. Então, tipo assim, se ela é mãe do corpo, ela também é mãe do lado divino. Isso, exatamente. Porque as duas coisas estão interligadas. Não tem como eu falar, tipo assim, né? Ele foi Jesus homem durante 30 anos e nos outros 3 anos que ele foi Deus. Ou, tipo, nessa hora ele era Deus, nessa hora ele era humano. Não, ele era sempre Deus e sempre homem. Enfim, continuando aqui. Rogai por nós, pecadores. Essa parte está de forma indireta na Bíblia, não vai ter essa palavra que Nossa Senhora vai rogar pelos pecadores, mas vai estar ali nas bodas de Caná, vai representar isso. Porque nessa parte a gente vai rezar o quê? Pedindo que Nossa Senhora interceda por nós, pecadores que estamos aqui na Terra, que estamos batalhando para chegar no céu. E isso vai estar representado, a primeira vez que isso acontece é lá nas bodas de Caná, onde Nossa Senhora ela vai interceder pelos noivos que estavam tendo a sua festa de casamento e acabou o vinho. Então o que acontece? No contexto ali, os noivos estavam lá se casando, acabou o vinho, e o que acontece? Os noivos lá vão representar, então o esposo representaria Cristo e a esposa seria a igreja. E a Nossa Senhora então estaria intercedendo pela união do esposo com a esposa, do Cristo com a sua igreja. Isso vai estar escrito lá no Apocalipse 21, onde Cristo, Jesus Cristo e a igreja vão ser representados como esposo e esposa mesmo. Então, assim, a boda de Caná ela teve um aspecto real, mas a gente também consegue tirar dali uma prefiguração do que viria a ser.
Jesus sendo o esposo e a igreja sendo a esposa de Cristo. E Nossa Senhora vai interceder pela união dos dois, vai interceder por esse vinho que é a imagem do Espírito Santo, para que nunca falte, nunca deixe de jorrar, digamos assim, o Espírito Santo de Cristo para a sua igreja. Que lindo. É bonito, né? Tudo isso aqui eu vi, como eu falei, isso aqui não está na fé explicada, né? Mas eu vi em vários padres falando sobre isso, e essa parte em específico eu peguei do padre Alex Nogueira, tá no site dele, bem bonito. Mas é isso, então, Nossa Senhora ela vai interceder pelos pecadores, vai interceder pela Igreja de Cristo, para que nunca deixe de jorrar o Espírito Santo de Deus, de Jesus, para a sua Igreja. Então, por isso que a gente fala isso. Rogai por nós, pecadores, para que Nossa Senhora interceda por cada um de nós, assim como ela intercedeu nas bodas de Caná. E agora, para fechar, agora e na hora da nossa morte. Essa parte também não tem explicitamente escrito na Bíblia, mas indiretamente vai estar escrito. Então, a gente tem ali várias passagens que vão se referir principalmente à hora da nossa morte. Então, por exemplo, São Pedro vai dizer na sua primeira carta que o diabo, né, Satanás, ele anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Então, Satanás ele fica constantemente rodeando a cada um de nós, nos tentando, dificultando a nossa vida, a vida da nossa família, procurando uma pessoa desesperada para devorar. Para, então, perder a alma naquela pessoa, no caso. Então, e São Paulo vai dizer nas suas cartas para a gente se revestir da armadura de Deus, para resistir às ciladas do maligno e permanecer fiéis nos dias maus, até no dia da nossa morte. Então, basicamente, a gente pede aqui que Nossa Senhora nos auxilie nessa batalha espiritual que a gente tem ao longo da nossa vida, principalmente na hora da nossa morte, onde é mais importante. Porque de nada adianta a gente ter uma vida... A gente pode ter uma vida perfeita, reta, mas na hora da nossa morte, se a gente se desesperar, cometer um monte de pecado, isso vai dificultar a nossa vida, vai dificultar a nossa passagem, digamos assim. Então, a gente reza para isso, que Nossa Senhora nos auxilie durante a nossa vida, interceda por nós pecadores, e rogai por nós na hora da nossa morte, nos auxilie a ter uma morte santa. Então, ter a oportunidade de comungar, de confessar os pecados, de ter uma morte em paz. Beleza? Por enquanto, tranquilo? E é isso. Alguma dúvida sobre a oração da Ave Maria? Algum questionamento, algum comentário? Não, falam até que quando a gente está rezando Ave Maria, né, rezando o terço, foi até um estagiário lá, ele é evangélico, aí ele falou assim, vocês rezam Ave Maria, mas vocês não... Isso não é um momento de adoração. Eu estava falando com outras católicas, e eu falei, e as meninas estavam falando, a gente pode rezar